olhando esse céu bonito, agradecendo a nosso Deus, nossa Mãe soberana, que nos deu este caminho, cujo caminho muitos irmãos já trilharam, ou seja, trilham material ou espiritualmente. E lembrando aqui do 11 de junho, aniversário do irmão Lúcio Otávio Mortimer. A gente sempre comemora e aqui vai assim esta homenagem ao irmão pelos muitos bons frutos que nos ajudou a realizar, a concretizar, a documentar e desejando que no plano espiritual esteja colocado nesta capacidade, né, que realizou na nossa doutrina, a doutrina do padrinho Irineu, do papai Sebastião, nossa doutrina. E lembrando aqui um histórico impressionante, que foi o estudo que ele fez quando eu recebi o trabalho de São Miguel, na Polônia, de 5.000. O Lúcio era um dos acompanhantes, com muitos outros. E naquela busca mediúnica e espiritual, ele, num dado momento, ele duvidou do trabalho, daquela luta que era realmente muito séria, e teve uma passagem justamente num feitio que eu estava administrando, como sempre era na época, né? E ainda hoje, né? Mas aí foi quando ele, dentro do trabalho mesmo, ele tomou um santo daime e teve uma passagem que ele não só sentou, mas ele caiu, ele bolou, ele passou uma passagem apertada que a gente deu uma assistência de irmão mesmo. E logo que ele voltou, ele contou uma história muito positiva com relação ao trabalho de São Miguel, e eu presenteei a ele com o hino de São Miguel, que é uma potência espiritual adquirida naquele desenvolvimento mediúnico, juntamente com o papai Sebastião, mamãe Rita e toda a família, e uma série de irmãos que no momento tinham chegado na colônia 5.000 buscando Deus, buscando afirmar, ou buscando quem afirmasse o Deus Todo-Poderoso. E assim aconteceu com o padrinho Sebastião, afirmando esse Deus justo e todo-poderoso. E aqui vai um viva para o irmão, para o aniversário do dia certo. Então, Deus abençoe.
O Lúcio era muito amigão mesmo, assim, todo dia de manhã cedo ele estava lá em casa, tomando um cafezinho, e passava tempo conversando com a gente. E o Melo era muito ligado nele. Quando ele foi para São Paulo, né, doente, aí depois ele voltou, ainda doente, mas voltou. No mesmo dia que ele chegou, o Melinho correu para lá dizendo que ia pro Lúcio cortar o cabelo dele. Que sempre quem cortava o cabelo dele era o Lúcio. Nunca outra pessoa cortou o cabelo do Melinho, só o Lúcio. E nesse dia que ele chegou, ele foi lá no Lúcio cortar meu cabelo. E foi, e o Lúcio daí cortou o cabelo dele. Pois é, eu não tenho muito o que falar também sobre o Lúcio, mas eu vivi com ele muito tempo. Aí a gente teve aqui no Mapear logo na chegada, passamos assim uns 3 meses, aí o padrinho falou, Lúcio, você topa ir lá no Rio do Ouro com esses meninos aí, tirar a seringa e os canecos, né, da seringueira? Aí o Lúcio, topa, padrinho. Aí juntou uns 15 rapazes, nós era rapaz, tinha uns 18 anos. Aí fomos pra lá e chegamos lá e tava o seu Manel que ainda tinha ficado no Rio do Ouro, o Manel Corrente. Aí logo que viu nós, disse, rapaz, vocês vieram fazer o quê? Aí viemos cortar a seringa aqui que o padrinho Sebastião mandou, pediu para nós ir. Aí o seu Manel ainda deu uma piadinha no Lúcio assim, você não vai conseguir com esse menino. Aí o Lúcio achou graça, né? Vamos ver, aí fomos, limpamos, primeiro dia de corte, aí o Lúcio já começou a marcar no caderno ali quantas latas tirou fulano, tirou ciclano. Aí já começou a, né, anotar aquelas coisas, a produção da borracha. Aí ficamos lá, aí deu 3 meses nós ficamos lá, ele notando. Aí tinha dia assim que a gente já ficava assim, né, cansado, né, inventando onda para não ir cortar, aí o Lúcio ficava aperreado, aí é isso que eu me lembro muito dele, ele ficava muito aperreado quando a gente não queria ir pro mato, porque ele tinha essa obrigação, né, de fazer esse trabalho lá no Rio do Ouro com nós. Aí pegava o balde, as coisas dele e saía pro mato sozinho, aí nós tinha pena dele, aí saía também, não ficava ninguém em casa. Aí, poxa, tem que ir mesmo, o Lúcio já foi, aí todo mundo já ia também. Aí chegava do mato, cadê o Lúcio? Nada do Lúcio. Aí nós ficava preocupados, aí eu me ajeitava por ali, aí saía. Eu era o único que ia encontrar ele na mata, sabe? Aí encontrava ele longe, mais longe mesmo ainda, para chegar em casa. Ia chegar quase de noite. Aí quando deu com 3 meses, aí ele tá com tudo notadinho, aí disse que nós tínhamos 3 toneladas de borracha. Aí ficamos todo mundo animado. Aí tinha uns que tiravam mais pouco, né? E sempre o chefe era o Aloysio, que sempre cortava mais, tirava mais. Aí ele ia anotando cada um a sua produção. Aí daí pra cá ninguém quis mais inventar dor de barriga, nem nada, porque tinha a nota ali no caderno. Aí já queria ir aumentar a sua produção para fazer bonito. Aí que nós conseguimos tirar essa borracha e fomos, viemos, entregamos. Saudações! Então, vou contar uma história bem rápida que me marcou muito, né, que revela muito desse nosso irmão querido Lúcio. Então, acho que foi em 1984 ou 85, na colônia 5000, acho que foi o primeiro encontro do povo de Juramidã. Então foi o Alex com o pessoal de Mauá, foi o Paulo Roberto com o pessoal do Rio de Janeiro, eu fui também aqui de Brasília, né? E foi um momento assim muito intenso, e teve um irmão
que teve uma passagem muito difícil, né? Teve um desentendimento com ele mesmo, né? Então a gente se reunia, cantava hinos lá, as pessoas dormiam, revezavam à noite, enfim, tinha todo um trabalho de cura com esse irmão. E teve um dia que estava assim ele estava muito alterado demais, né? E aí chegou várias pessoas, chegamos eu, o Lúcio, não sei se o Alex estava, talvez o Paulo, acho que o Padrinho Alfredo também, enfim, e ele muito alterado, e de repente o Lúcio simplesmente chegou e deu um abraço nele, mas aquele abraço assim, caloroso, amoroso, de irmão. Ele não foi lá repreender, nem nada, ele foi simplesmente abraçar, vem meu irmão, acolheu, né? E aí a coisa serenou, foi aquele momento assim de muita paz, né? O rapaz ainda teve muitos desdobramentos aí para frente, mas aí isso aí para mim revela que ficou muito marcado para mim esse grande amor, né? Essa grande solidariedade do Lúcio, né? Um cara assim muito comunitário, né? Irmão de todos nós. Falar sobre o Lúcio é sempre uma alegria, né? Conheci esse nosso querido irmão tantos anos atrás, no primeiro feitio que eu participei, lá na Colônia 5.000, em 1985. Dali seguimos para o Mapiá, uma viagem épica que não é como é hoje em dia, que a gente sai daqui de uma cidade do sul, chega e dorme no Mapiá. Naquela época ali, levamos 9 dias para ir de Rio Branco até o céu do Mapiá, acompanhados por uma turma boa daqui do Rio de Janeiro, uma turma grande, e a madrinha Júlia nos orientando, nos conduzindo junto com o Lúcio e outros companheiros. Lúcio deixou uma herança para nós assim de fé, de firmeza, que só fui confirmando desde o primeiro momento que o conheci, até atravessarmos tantos bons momentos de firmeza, de fé, de alegria, nos trabalhos lá, tanto no Mapiá como aqui pelo Sul, e também momentos difíceis, quando hospedei o Lúcio e Maria Eugênia aqui na minha casa para ele fazer um tratamento já com a doença bem adiantada, mas onde ele mantinha sempre ali aquela firmeza, aquela fé, aquela beleza de espírito, e onde eu tive o prazer de ensinar ele a mexer no computador, a escrever com o Word, onde ele começou a escrever o livro do Nosso Senhor Aparecido. E o mais importante que o Lúcio deixou para nós de presente, além de todos os seus livros, de toda a sua experiência, de sua prática, foi no momento de sua partida, ele deixar aquele hino onde ele diz que segue contente e Jesus vai estar junto, que é o melhor amigo. Essa é a herança que todos nós devemos gravar no coração e batalhar para acompanharmos também nesse caminho. Lúcio, querido amigo e irmão de sempre, desde o tempo da gloriosa Colônia 5.000, nos anos 80, quando encontrei aquela verdade maravilhosa no Santo Daime. E lembro daquelas concentrações tão simples, tão profundas, onde o Padre Sebastião mandava você a ler uma parte da Bíblia no silêncio da concentração. Eu me lembro sempre da tua voz tão profunda que chegava do coração. E logo depois, nos anos 90, na expansão, quando você, querido amigo, chegou em Assis, na Itália, e foi visitar aquela igrejinha de San Damião, no nosso São Francisco pobrezinho, que tanto, para mim, tanto me lembrava do Padre Sebastião. Então você chegou lá e contou para aqueles freios franciscanos, contou toda a história maravilhosa da nossa Santa Doutrina. Começando do nosso Santo Mestre Irineu, e o Santo Daime, dessa bebida maravilhosa, inacreditável. E os franciscanos ficaram lá todos extasiados, escutando essa história que parecia quase uma história uma história assim, inacreditável, né? A história da floresta, mas verdadeira, porque é verdade. Eu conheci o Lúcio
em Santa Luzia, 1992, quando ele foi apresentar o inário dele. A gente cantou o inário, foi muito bom, e nós ficamos muito amigos para sempre. E tivemos também um privilégio de ser padrinho de casamento dele e da Maria Eugênia. Casamento na Flor de Janudo, com a turma toda lá do Céu de Maria, foi maravilhoso. Uma boa lembrança que eu tenho do Lúcio Mortimer foi de um feitio aqui do Céu do Mar. Para minha lembrança, foi o primeiro feitio que teve no Céu do Mar. Eu estava e o primeiro feitio que teve no Céu do Mar. Vieram o Lúcio, vieram o Maurílio e foi uma coisa assim, uma experiência incrível, porque a pessoa nunca tinha feito um feitio e, além disso, conheceu o Lúcio, que era uma pessoa assim tão simples, tão acessível, tão irmão, assim, tão próximo. E foram dias maravilhosos que a gente passou junto. Essa convivência dele, também cantou o inário dele. Lembro essa situação, foi muito tempo, mas eu lembro que essa lembrança é muito forte, que eu tenho o primeiro feitio que eu participei com ele. E sempre uma boa lembrança dessa coisa muito próxima, muito irmão, muito simples, uma pessoa com um coração assim, que nos ensinou muita coisa aqui no Céu do Mar, também nessa convivência que a gente teve nesse começo, assim, principalmente nesse feitio. Boa tarde, sou Lisbeth, da Seu de Santa Maria, Holanda, e aqui temos boas lembranças do Lúcio, quando ele esteve aqui. Isso foi nos anos 96, 97, e naquela época ele viajou muito na Europa, na Alemanha, também ficou com nós na casa da madrinha Geraldine, e a chegada dele foi muito especial para nós. Ainda éramos um grupo muito novo e ele contou muito do padrinho, do Mápia, da doutrina, e também tivemos trabalhos maravilhosos com ele. Lúcio, quando eu me lembro da correria que nós tivemos para produzir os primeiros inários, que foi do padrinho Sebastião e do Alfredo, do padrinho Capa Amarela e do Alfredo Capa Azul, não saiu com o nome, porque nesse tempo os inários não tinham nome. Então, o caderno que foi usado, você lembra que foi meus cadernos escrito por minha mão? Nós revisamos e você levou para a gráfica e saiu os primeiros inários. Maravilhoso. Então isso aí ninguém nunca pode esquecer, que foi eu e você que fizemos isso, nossos esforços. E também o ritual do casamento e batizado, fomos nós que fizemos. Eu era tua companheira no ritual do casamento e do batizado. E aí eu aprendi com você essa história toda, que no final dos tempos eu comecei também a fazer casamento e batizado, porque tinha aprendido com você. Então, como você era o nosso ministro, então você é uma pessoa muito importante para a nossa doutrina. Olha onde é que eu estou, no Santuário de São Damiano, esse lugar tão especial que você tanto apreciava. Às vezes que você chegou aqui em Assis, e você sabe que você foi o primeiro a chegar aqui, você gostava muito de vir aqui a prosear com os frades franciscanos. Eu tenho certeza que dali saíram boas conversas. E também quero agradecer a você pela oportunidade que você me deu na sua última viagem pela Europa, em 1997. Você veio do Mapiá só com o Ronaldo. E sabendo que eu estava por aqui, me fez o convite para acompanhá-los nessa viagem. E eu, sem nenhuma experiência de viagem comitiva, aceitei. E devo dizer que foi uma viagem muito especial, de muita instrução. Aprendi muito com você, inclusive a cantar o seu inário, tirando todas as dúvidas.
Eu só não imaginaria que depois de tantos anos eu continuaria nessa parceria. Hoje eu colaboro com o calendário Lúcio Mortimer, divulgando justamente para o povo italiano. O Lúcio sempre foi um grande companheiro aqui do Céu de Maria, patrono da nossa casa. Ele, inclusive, a gente no começo do Inário do Glauco tem um hino que ele oferta até para o chaveirinho, né? Eles sempre tiveram uma amizade muito bonita, muita lealdade, muita confiança. E o Lúcio, assim, eu tenho a história que eu acho mais incrível do Lúcio, assim, que eu participei, foi quando nós mudamos aqui para a casa do Pico do Jaraguá, no ano de 99, o Lúcio veio junto com a gente praticamente. Ele estava em São Paulo, escrevendo o livro dele já junto com o Orlandinho, e aí ele veio ficar com a gente aqui. E ele estava doente já, e a Maria Eugênia veio junto, e ela cozinhava, era uma comida maravilhosa. Apesar dele estar doente, era um tempo muito alegre, porque nós tínhamos conseguido chegar na nossa casa, e ele participando disso junto com a gente foi muito incrível. E nesse tempo a gente fomos fazer um trabalho de cura, né, para ajudar o Lúcio na recuperação. Só sei que quando no meio do trabalho de cura acaba que a gente vira todo mundo doente, paciente, e a gente olha para o Lúcio está iluminado, assim, que nem fosse um padrinho, um curador, assim, muito maravilhoso. Aí foi muito engraçado, porque acabou que o que era para ser o doente virou o curador, e os que eram para ajudar na cura acabaram se beneficiando, foi da presença dele realmente no trabalho, sabe? E isso é um trabalho, assim, inesquecível, que até hoje a gente lembra dessa data com muita alegria, com muita felicidade, porque o Lúcio sempre trouxe muitas coisas boas pra gente aqui no Céu de Maria, e a gente tem muita gratidão por ele ser o nosso patrono, e a gente conseguir até hoje estar sempre ligado espiritualmente e materialmente também através da Maria Eugênia, e comemorando esse tempo dele aqui na Terra. O Lúcio, na sua humildade e grande sabedoria, nos ensinou sobre Santa Maria. Foi o caminho mariano dentro do Santo Daime. Ele, quando terminou o primeiro trabalho de Daime na vida, abraçou o garrafão. Eu, muitos anos depois, dei um viva a Deus engarrafado. E de mão dadas, comigo, ele passou. Lúcio, muito obrigado por ter nos ensinado o caminho. Muito obrigado por ter nos ensinado a consideração e o respeito aos padrinhos e ao mestre. Muito obrigado por ter nos indicado o caminho de Jesus Cristo. Muito obrigado pela cura que você operou em mim, no Glauco, no Orlandão, no Orlandinho, no Marcão. Muito obrigado por tudo que você fez pela união da comunidade do Céu do Mapiá. Muito obrigado, Lúcio. O Lúcio me falou em 1994 na Áustria, Mestre Estrela, e ele me convidou para ir para a casa dele. Meses depois, abril de 95, eu cheguei a primeira vez no Mapiá. Nos anos seguintes, eu viajei muito com o Lúcio, no Brasil e em toda a Europa. Os trabalhos com ele foram sempre muito alegres, e o tempo depois dos trabalhos foi muito especial. Todo mundo ficava junto, muito tempo, em uma perfeita harmonia. O Lúcio tinha o dom de criar uma atmosfera turbilhante e cativava todos nós. O Lúcio é ainda o padrinho da Alemanha. Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, principalmente na época da infância e da adolescência, pela relação que ele teve com a minha mãe. E também o Lúcio sempre foi uma pessoa muito inspiradora comunitariamente, era uma pessoa muito presente em todas as atividades comunitárias, sempre estava à frente de todas as grandes movimentações que se faziam aqui dentro. E também dentro da igreja, nos bailados, nos ensaios, nas orações, em todas as atividades que ele sempre cumpriu, como batizados e casamentos, fardamentos. Então ele sempre foi essa pessoa que teve uma presença muito grande nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E também o Lúcio era um grande feitor de açúcar.
Então, a gente ia com ele de madrugada para o engenho, às vezes, para poder fazer esse feitio de açúcar. E a gente ia ajudar a mover a engenhoca. E aquela juventude, naquela diversão, na madrugada, para fazer esse serviço. E era uma aventura muito boa, assim. Foi uma lembrança muito querida que eu tenho no meu coração de ter podido acompanhar ele nessas atividades. E todos os nossos amigos também que estiveram junto ali naquele momento. Então foi uma lembrança assim, de muito carinho e uma oportunidade muito boa de ter vivido esse tempo junto com ele. Salve, salve, companheiro Lúcio! Pois é, hoje aqui lembrando 20 anos da sua partida para o mundo espiritual. E aí eu só tenho a dizer que nesses 20 anos muitas coisas aconteceram, muita água passou debaixo da ponte. Então, um fato que eu me recordo bastante, que nós interagíamos naquela ocasião, por exemplo, quando nós voltávamos da Europa, depois de passar 52 dias juntos, na volta no avião, vindo para o Brasil, você comentava que estava chegando a era da internet, a era digital, e que isso daí seria uma coisa muito importante que ia acontecer no futuro. E eu quero te dizer que isso realmente você acertou. Aconteceu mesmo essa era digital, nós estamos vivendo nessa era que você já sinalizava aquela ocasião. E referente ao pedido que você me fez aquele dia no avião, para mim tá ligado nessa parte digital, nessa parte de internet, que era uma coisa que ia acontecer, formando assim os grupos do Mapear, interagindo sobre o Mapear nesses lugares digitais. E eu, durante muitos anos, eu fiz isso que eu te prometi que ia fazer. Então quero dizer que tudo aconteceu, o que você sinalizou, e que hoje isso daí já não estou mais fazendo, mas estão em boas mãos e tá tudo acontecendo. Oi gente, meu nome é Luísa, eu sou neta do Lúcio. Eu não tenho tantas lembranças dele assim, porque ele fez a passagem quando eu tinha 3 anos, mas eu me lembro que a gente sempre fazia passeios pela mata que tem no terreno da minha casa. Então tinham vários caminhozinhos que a gente ia passeando e eu adorava, achava o máximo. Tem até uma foto, né, de uma dessas vezes, a gente saindo assim da mata. E essa é a lembrança mais forte que eu tenho dele, da gente fazendo esses passeios pela mata. Oi, Lúcio. Você é um amigo muito querido e nos trouxe momentos de muita alegria em nossas vidas. Estamos sempre lembrando o privilégio de ter a sua companhia, Maria Eugênia, quando moraram em nossa casa no Retiro. E as lembranças boas são muitas. Eu passei um tempo compartilhando da mesma casa com o Lúcio. Foi em 89, acredito, de 88, 89. E quando nós compartilhamos essa casa, eu conheci um Lúcio, uma pessoa muito entregue à comunidade, muito entregue à doutrina, muito entregue a toda a população, né? Eu digo, entregue à população à medida que ele era preocupadíssimo com o destino de todos, era preocupadíssimo principalmente com o destino dos jovens, né? Daquela época, que hoje já são até avós, né? E todo dedicado, todo dedicado o tempo todo. Ele era assim um conselheiro dessa rapaziada, ele era um conselheiro de assuntos materiais, emocionais, né? De qualquer coisa que eles pudessem ter, né? Então ele respeitava muito esse povo que ajudou a construir o céu do Mapear, que abriu o céu do Mapear, né? Então ele dizia assim, claro, eles merecem muito, porque são eles os arautos desse lugar, foram eles que abriram esse lugar, né? Eu tenho muito respeito, né? E muito carinho por todos eles, né? E tudo que eu puder estar fazendo, vou estar fazendo, né? Então, que possa ajudar, que possa iluminar o caminho deles, né? Ele era incentivador para que eles tocassem violão, ele era muito
incrível esse Lúcio Mortimer, que a gente escuta, né, o inário dele, a gente vê toda a caminhada que ele foi com cada um dos jovens, que ele foi dentro dessa doutrina, ajudando o Padrinho Sebastião, tendo como companheiro o Padrinho Alfredo para fazer a administração dessa nossa vila. É isso aí. Saudade de você, Lúcio. Então, Lúcio, é uma lembrança que eu tenho aqui, eu não vou trazer uma lembrança específica, né? Mas você sempre foi um grande incentivador dos jovens, né? Um grande amigo dos jovens. E eu tive a felicidade de, na época da nossa convivência, eu ser um jovem, né? Então, em vários momentos, eu me senti muito valorizado e muito incentivado por você, principalmente para aprender a tocar, né, o seu inário. Eu estava ali começando a tocar violão na época, as primeiras notas, e você foi apresentar seu inário em Santa Luzia, né, pela primeira vez. Então você me deu uma fita cassete, me deu um inário, e isso foi assim um super incentivo para mim. E depois em várias outras ocasiões, né, sempre nos dando esse incentivo, como aquela pessoa ali, né, mais velha, muito amigo dos jovens. Então eu trago aqui essa lembrança do Lúcio, um grande companheiro, né, e amigo da juventude daimista. Tenho certeza que inspirou muitos jovens dessa doutrina, né, que puderam conviver com você à época. Então fica aí esse grande abraço. Estou aqui no alto aqui da Serra da Canastra, Minas Gerais, na sua terra natal, que é Minas Gerais. Um grande abraço, Lúcio. Até um dia. É um grande prazer participar dessa homenagem para o nosso querido e saudoso Lúcio Mortimer. E eu vou contar aqui resumidamente um momento bem importante dele na minha vida, que foi no ano de 1995, que eu fui passar uma temporada em São Paulo com meu pai, e já morava no Mapiá. E nesse período meu pai estava querendo muito que eu ficasse em São Paulo, voltasse para a cidade para estudar, retomar meus estudos. Nesse meio tempo eu fui passar uns dias com o Lúcio e na casa do Glauco, no Butantã, antiga casa do Glauco. E fizemos uns trabalhos, demos uma volta em algumas igrejas dali. Na volta, né, meu pai foi lá na casa do Glauco me pegar. Quando ele chegou lá, o Lúcio fez um pedido para ele. Falou: Paulo, eu quero que o João volte para o Mapiá. O João agora é nosso também. Ele vai estudar a doutrina, vai aprender a tocar violão, vai se aprofundar nesse estudo, que já é um grande estudo também, né? Então, aí nesse momento eu, né, realmente decidi que ia voltar para o Mapiá e entrei nesse estudo que o Lúcio, né, me indicou. E agradeço muito para ele o incentivo, a força, e aonde ele estiver, ele olhe por nós e esteja sempre nos incentivando. Eu sempre toquei o inário do Lúcio com muita alegria, um inário bonito, gostoso de se tocar. Então um dia ele me deu o caderninho e escreveu uma dedicatória para mim, agradecendo o meu violão. E no dia que ele foi embora eu respondi escrevendo, lembrando daquele ponto da capoeira, fala assim: adeus, boa viagem, eu vou com Deus e Nossa Senhora. E essa foi a minha resposta e o meu desejo, que ele tenha realmente ido e se encontrado com Deus e Nossa Senhora e os nossos padrinhos, com certeza. Esteja com Deus, amigão Lúcio. Tudo de bom. Oi, Lúcio, que saudade. Então, hoje estamos aqui para lembrar, né, dos momentos aí especiais que a gente viveu junto com você. E hoje a gente traz aqui um momento bem especial para as nossas vidas, né, que a gente teve aí a sua companhia. Esse momento foi o batizado, né, dos nossos filhos, do Lucas e do Gabriel, que foi uma honra, né, eles terem sido batizados por você, que é o padre da doutrina, né, e quero muito te agradecer por ter feito isso por nós, porque realmente foi muito especial isso pra gente. E no mais é isso, desejo que você esteja em bom lugar, né, com o Mestre Neu, com o Padrinho Sebastião, com a Virgem Soberana Mãe,
aí olhando por nós e por toda a Irmandade. Um grande abraço, fica com Deus. Certa vez eu fui chamado à escola da minha filha mais velha, ainda adolescente, na época tinha 14 anos. Ela disse pra mim que tinha notado um comportamento muito estranho da Rebeca e que mesmo em dias de muito calor ela sempre estava de blusa de manga comprida, e nessa ocasião uma amiga brincando com ela puxou a blusa dela e notou que ela estava toda cortada, e aí imediatamente a diretora me chamou até a escola e eu conversando com a minha filha, ela disse pra mim que estava tentando se matar e me mostrou no celular dela vários grupos em redes sociais que apoiavam essas práticas suicidas entre crianças e adolescentes, e ela estava já há alguns dias tentando tirar a própria vida, se cortando com gilete, enfim. Aí nesse dia era um dia de concentração e eu, como pai, fui para a igreja nesse dia com o coração muito apertado, muito aflito. Tomei o daime e pedi que o mestre me desse uma luz nessa situação com a minha filha, que ele ajudasse ela de alguma forma. Então, na miração, na hora da concentração, apareceu o Lúcio e disse para mim assim: olha, eu vou te ajudar com a sua filha, fica tranquilo. E aí, então, formou-se um triângulo, na qual tinha o Padrinho Sebastião de um lado, o Lúcio do outro e São Miguel na ponta. E de dentro desse triângulo saíam dois seres, e esses seres iam até onde a minha filha estava dormindo, no quarto dela, e em volta da cama dela eles ficavam fazendo um movimento circular, e conforme eles faziam esse movimento iam caindo da minha filha algumas coisas, não sei dizer o que era, cascas, escamas, iam caindo alguns pedaços, algumas coisas iam caindo no chão, e esses dois seres, depois de terminado esse movimento, voltaram para dentro do meio do triângulo e o triângulo se fechou. E nessa hora o Lúcio apareceu de novo na miração e disse assim para mim: Beto, fica tranquilo porque a sua filha está liberta. E eu sou muito grato porque depois disso nunca mais a Rebeca apresentou nenhuma tendência suicida. Viva o Lúcio, salve suas forças. A lembrança que eu tenho do Lúcio é quando eu era bem pequena, tinha uns 6, 7 anos, já gostava de cantar, enfim. E ele sempre falava pra mim que quando eu crescesse ele me levaria para viajar, quando eu ia crescer para poder viajar com ele. E sempre que ele me via fazer essa brincadeira, né? Eu nunca esqueci. Até que eu mudei para São Paulo com 15 anos e logo em seguida ele chegou lá já doentinho para se tratar. Aí ficou um tempo lá na casa do Glauco, na Bia, com a gente, fazendo tratamento, e ao mesmo tempo que ele estava se tratando, ele estava escrevendo os livros dele, lá em parceria com Orlandinho. Enfim, tivemos essa vivência ali no Céu de Maria muito importante. Foi nessa época também que eu adotei o inário dele para ser cantado no meu aniversário e cantamos durante 20 anos, até antes da pandemia a gente estava cantando. É um inário bem oficial da casa do Céu de Maria. E nessa estadia dele lá, ele tinha um projeto de fazer uma gravação comigo e com a Tininha, uma gravação do inário dele. E assim, na correria da vida, a gente tentava marcar e não dava certo para uma, não dava certo para outra, até que ele foi já para Belo Horizonte, ficou lá mais perto da Tininha, e a gente continuou tentando marcar e não conseguia, até que um belo final de semana a gente resolveu, e eu fui para BH para fazer a gravação do inário dele. Passamos lá 3 dias, ele já estava bem debilitado, foi na época que ele recebeu o último hino dele. E gravamos o inário dele com os ofertados e tudo, e infelizmente essa gravação sumiu porque o moço que produziu saiu do daime e essa gravação nunca foi completa, assim, nunca se achou, né? Mas assim, ao mesmo tempo está dentro de mim essa gravação e eu sei que eu cumpri o meu combinado com ele e fiquei bem aliviada de ter cumprido o combinado. E enfim, ficamos esses últimos dias com ele, que foi o último final de semana de vida dele. Eu voltei para São Paulo logo em seguida, acho que no dia seguinte ele faleceu. E eu só sou grata por ter participado ali dos últimos dias de vida dele
com a Maria Eugênia. E é isso, só gratidão ao Lúcio Mortimer. E ele também, quando chegou em São Paulo em 2000, e fez essa dedicatória, não sei se dá para ler, e é isso. Ele escreveu: querida Gessilinha, ele me chamava de Gessilinha, com muito carinho agradeço a grande força que você vem me dando. Lúcio Mortimer, 10/6/2000. Tem mais uma coisinha muito singela que eu quero dizer. Foi um pedido que você me fez, um pedido muito especial. A gente estava nas montanhas da Áustria no Natal de 97. E você disse: Francisquinha, por favor, me manda essas fotos na neve, porque o meu barbeiro lá de Boca do Acre, ele não acredita que eu faça essas viagens e nem que conheço a neve. E eu tenho a certeza, Lúcia, que o seu barbeiro, onde estiver, ele se convenceu de que você fez sim essas viagens e que conheceu a neve. E até brincou de boneco de neve. Meu amigo, mais uma vez, meus parabéns e muito obrigada. Era o Inário do Lúcio. A gente estava cantando sentado na igreja e pela metade a gente fez um intervalo e uma concentração. E eu fui sentindo, na força estrondando, assim, fui sentindo que eu ia abandonar meu corpo. Toda vez que eu chegava lá na beirinha, eu voltava com medo. Até que o padrinho Sebastião chegou do meu lado, eu vi ele e falou assim: segura na minha mão e vem. E aí eu já me enchi de coragem e só fui. E aí eu lembro que eu tinha pouco tempo de farda, né, e inexperiente em todos os sentidos. Nisso que eu fui, o meu corpo caiu ali mesmo, foi derrubando tudo que tinha pela frente. E aí, quando eu cheguei do outro lado, eu vi o Lúcio. E a gente seguiu viagem por esse lugar que eu ainda não conhecia. E pouco tempo depois, aí eu lembro que quando eu voltei, aí tinha um monte de gente em cima de mim, né, perguntando: tu tá bem, tá bem? Eu falei: eu tô bem, eu quero voltar. aí pouco tempo depois eu fui pro Mapiá já, e no Inário lá conheci a Maria Eugênia, foi aquele reencontro, grande reencontro mesmo, e ela me convidou para ir no dia seguinte na casa dela. E aí chegando já no caminho, assim, foi tudo me parecendo muito familiar, sabe? Eu cheguei, passei ali daquela trilha, quando eu cheguei naquele campo aberto, eu tive certeza que eu já tinha estado naquele lugar. Aí quando eu entrei na casa dela, eu vi a foto do Lúcio na parede, a presença dele tão forte como até hoje, eu tive certeza que aquela viagem eu tinha ido para aquele lugar. Então, desde então, eu entendi que eu, Luciana, sou filha do Lúcio. Eu tenho esse grande amor de pai por ele, né? Essa grande família que ele me fez ganhar no Mapiá. E toda vez que eu vou para o Mapiá, eu digo que eu vou para casa. E graças a ele. Então, papai Lúcio, só gratidão por todas essas instruções, por todo esse acolhimento ao longo de todos esses anos. Então, foi bem no começo da minha trajetória da doutrina, eu, recém-fardado, aqui nos Estados Unidos. Eu começava a ir para Belo Horizonte para tomar daime. E eu acabei ficando bem na casa dos irmãos Márcio e Teresa, onde o Lúcio sempre estava, enquanto eu estava fazendo tratamento, junto com a Maria Eugênia. Então eu fiquei nessa convivência aí, almoçando com ele, ouvindo ele falar. E eu não entendi muito português nessa época, muito menos falava, mas a Maria Eugênia falava inglês, a gente fez amizade, batia muito papo. E eu só lembro dessa época do Lúcio, o brilho dele, mesmo doente, o amor que todo mundo tinha para ele. Numa outra viagem, logo quando eu cheguei lá, o Lúcio tinha recebido o último hino e logo após fez a passagem. Eu estava lá junto com todos os amigos do Lúcio, a família. Nesse tempo intenso, foi uma experiência muito forte para mim. Mas aí eu continuei, voltando para Minas Gerais, comecei a tomar daime com um grupo de jovens que era tudo seguidor, amigo do Lúcio, e percebi que um grande legado que ele deixou foi realmente esse exemplo que ele deu para os jovens aí, no segmento da doutrina, na inspiração, na zeladoria do Inário dele, o Inário que logo me apaixonei, o Inário de tanta alegria, esperança, louvação, Inário único da doutrina. Eu mantive contato com a Maria Eugênia e mais recente eu tive o prazer de participar na coordenação do projeto dela, do calendário daimista do Lúcio,
que é um ponto de referência do nosso dia a dia daimista, que é com o maior prazer de poder ajudar ela e ajudar a difundir a palavra do Lúcio para a Irmandade Internacional através do projeto da tradução do calendário. É um grande honra poder participar nisso. E tão agradecido de ter feito uma pequena parte dessa história com o triunfo maior no coração, fazendo o melhor para ouvir e seguir a instrução. Ele me chamou para ir lá na casa dele. Ele tinha um presente para me dar. E era um hino. Nessa eu fui, só que eu tinha um menino pequeno, né? Aí fui lá para ele cantar o hino para mim, que ele disse que ele queria cantar o hino. Aí fiquei lá até 11 horas da manhã, ele estava numa massagem. Aí ele não cantou o hino. Aí disse que já ia para São Paulo e deixou para Carola cantar para mim. É a Carola que cantou o hino. Aí, mas ele foi, até hoje ele é, dentro de mim, ele é muito amigo. A falar do Lúcio é falar de alegria, falar de paz, né? Falar um momento aqui da minha vida que eu tive com ele, muito marcante, que a gente fazia as feiras comunitárias, né, do Mapiá, que naquele tempo era armazém geral. E lembro que uma vez eu fui descer na maior canoa do Mapiá, 4.000 a 3.500 quilos, que era Ariramba, né, e com muitos turistas no Mapiá, e a gente já aproveitava essas viagens para levar para ganhar uma verba a mais para ajudar na viagem, essas coisas aí, né? E nessa época eu tinha 12 anos, que eu lembro, e a turma ficou perguntando para ele quem que ia pilotar aquele barco, né? Quando ele apontou para mim, um menino de 12 anos, mais ou menos todo mundo sabe o tamanho de um menino de 12 anos, aí o pessoal ficou todo mundo abismado, né? Dizendo como assim um Mapiá, um garapé cheio de curva, né? Cheio de galhos. Mas ele sempre colocando ali para cima, sempre me incentivando a continuar no trabalho, né? E doutrina do Santo Daime também aí, que todas as referências de educação, de ensinamento, né? Guardo comigo essa base que eu tive no começo de tudo da minha vida. E só tenho a agradecer a ele todas as oportunidades que ele deu naqueles momentos e até hoje também, com muitas lembranças aí. Oi gente, sou Ana Estrela, vim aqui contar um pouco da história, da participação minha na vida do vô Lúcio, por ser neta dele, né? Assim, a minha história é um pouco, porque já faz 20 anos, né? Não lembro muitas coisas, mas o pouco que eu lembro que o vô Lúcio era um vô muito feliz, um vô muito animado, contava muitas histórias, era feliz. Toda vez que eu chegava na casa dele, ele contava historinha pra gente, animado. Tinha vezes que eu chegava na casa dele lá, ele tava com os probleminhas dele, mas mesmo assim, feliz, contando as histórias. Lembro assim, dessas partes, né, que ele contava história pra gente, era muito carinhoso, pulava no colo dele, dava muito beijo nele, passava a mão na barba dele. Assim, é isso que eu lembro, gente, do vô Lúcio. Pra mim, essas poucas lembranças, mas são guardadas no coração, sabe? Até hoje, falar do vô Lúcio pra mim é uma emoção, uma felicidade, sabe? É pouco, mas o que ele merece é muito mais. E é isso aí, gente. Um beijo. Meu nome é Irineu, sou neto do Lúcio. Eu tive contato com o Lúcio, eu era muito pequeno. Eu tinha entre 2 e 3 anos quando ele fez a passagem. E agradeço muito pelo Lúcio ter formado essa família, dedicado toda a sua educação, todos os seus ensinamentos. Só tenho que agradecer. Vou levar sempre no meu coração, para sempre, essa essência que ele nos deixou. E quero manter sempre firme esse legado que ele formou, essa bandeira que ele levantou com tanto amor e alegria pelo Santo Daime. São muitas as lembranças do amigo, irmão Lúcio Mortimer,
muitas boas lembranças da sua fé, da sua dedicação, das suas boas palavras, da sua educação. Muito bom, assim, ajudou muito realmente a afirmar a doutrina. Recebeu o povo que veio chegando com bastante consideração, mas eu acho que também cabe um grande agradecimento, que são as coisas que ele deixa, esse belo inário contando essa história tão importante de uma pessoa que realmente se entregou para a doutrina, acreditou no Padrinho Sebastião, uma coisa muito importante assim que transmite para nós essa segurança, como se é mais um porto seguro assim dessa doutrina. Deixou também essas belas obras literárias, os 2 livros muito belos assim, Bença Padrinho, que conta tão de coração a história do homem Sebastião Motta, uma história memorável, e o Lúcio soube, com toda a sua amizade, com toda a sua consideração, amor, ele soube penetrar dentro do coração do Padrinho, que toda vez que a gente lê, com certeza a gente se emociona. E também Nosso Senhor Aparecido na Floresta, que coisa bela, que inspiração divina. Então, que ele foi para o astral, que a gente tem a fé que são um dos seres que nos está nos ajudando nesse tempo tão forte, desse grande balanço, e que também a gente aqui fique com todo esse legado que ele deixou para a gente bem aproveitar e saber se compor dentro dessa bela doutrina. Um grande abraço, aqui quem fala é Lúcia Arruda, meu xará Lúcio, que tive o prazer de sermos bons amigos. É isso, então vamos somando nessa bela homenagem merecida ao nosso irmão Lúcio Mortimer. Então é isso aí, agradecida eternamente por tudo que ele plantou nessa doutrina, por tudo que ele deixou, pela história que ele trouxe aí por onde ele andou e onde ele chegou. Então, sempre eternamente agradecida. E viva o Lúcio Mortimer, para sempre. Eu espero que você esteja daí de cima nos assistindo aqui, nos abençoando e nos orientando. Então, amigo, é isso, esteja bem tranquilo, a saudade é enorme, mas eu te digo, tá tudo acontecendo, literalmente tudo acontecendo. E você fez muita falta. É isso, muita saudade. Fica com Deus e quando puder, manda uma lembrança aqui para nós, em sonho ou em miração, conforme for possível para tu. Vou estar aqui aberto, esperando esse contato. Tudo de bom, fica com Deus. E é isso, tudo acontecendo. Nós aqui, todos italianos, estamos mandando para você, querido irmão, que é sempre vivo nos nossos corações. Estamos mandando um agradecimento, uma gratidão, um abraço de amor, um abraço simples e profundo. Estamos muito gratos, eu sou muito grata, agradecida a Deus por ter se conhecido um irmão como você, Lúcio, para sempre amigo, para sempre. Assim que muito agradecida a presença do Lúcio na minha vida e a presença do Lúcio na nossa comunidade. Viva o Lúcio! Viva Santa Maria! Obrigado, Lúcio, por sua dedicação a esta doutrina e principalmente ajudando novos grupos. Obrigado. Viva Lúcio! Muitas boas lembranças. Viva o Lúcio! Viva o Padrinho Sebastião! Muito obrigado por tudo, Lúcio Mortimer. Para nós você sempre foi muito importante. Viva o Lúcio! Ele foi um grande amigo do Sebastião. Ele um homem muito respeitador. Nós tínhamos ele como filho.